Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa ser com todos nós. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Mestre Irmão Maior Jesus Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva. Essa semana, os mentores separaram para nós a lição número 73, chamada Estímulo Fraternal, baseada numa passagem de Paulo, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 19, onde o apóstolo diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura completa da lição. Essa lição é um pouquinho mais comprida que geralmente a gente faz, né? Então a gente já vai direto para fazer a leitura e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue os teus olhos para o alto, de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem a possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxortaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos equilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, é realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criar as alegrias dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, uma nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Seu anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Essa é uma lição assim muito bonita e ela nos ajuda muito. A razão dela é justamente essa nossa reflexão sobre essas nossas necessidades e como essas nossas necessidades, as soluções dos nossos problemas, dos nossos desafios, conversam com as necessidades, as soluções dos problemas em relação ao próximo. O que acontece é que nós, e a gente sempre conversa sobre isso, que nos acompanha desde a época dos estudos do Espiritismo, né, e aqui, né, no livro Fonte Viva, né, na orientação mediúnica e tantos outros cursos que nós fizemos na casa, sabe que a gente está sempre conversando que nós, hoje, neste momento, estamos na Terra, que ele é um planeta de provas e expiações. Ele é, sim, um planeta que agora está em mudança, né? Estamos em momento de transição para um planeta de regeneração, já um planeta melhor, porém, hoje, ainda, basicamente, ele é um planeta de provas e expiações. E ele é assim porque nós, os seus habitantes, precisamos das provas e expiações justamente como um remédio para a nossa alma dos erros que nós cometemos no passado. Então, é através das provas e expiações, dos desafios, dos problemas, né, das aflições que nós passamos no nosso dia a dia, é que a gente tem a oportunidade de estar nos reparando perante as leis de Deus, perante o próximo a quem nós cometemos falta e buscando a melhora de nós mesmos. Esse, basicamente, é o nosso objetivo. O que acontece, e por ser o planeta assim, nós nos deparamos sempre com alguma prova e expiação na nossa vida. Até a gente brinca, né? Às vezes a gente tropeça, cai e a gente esbarra justamente numa outra prova e expiação ali esperando pela gente. Porque é justamente daquilo que a gente precisa para a nossa evolução. O que acontece é que muitas vezes, durante esses desafios, a gente se sente muito
tem aquele a gente tem muito aquele sentimento que a gente não está sendo amparado, que esqueceram da gente. Quantas vezes a gente não fala, Deus se esqueceu de mim, que a gente está desamparado, que o meu problema não tem solução, né? Às vezes que a gente se julga digamos assim, na verdade a gente se subjuga e acha que, por exemplo, o nosso problema ele é maior do que o das outras pessoas, que a nossa necessidade ela necessita ser atendida mais rapidamente do que das outras pessoas. Quando se não de uma forma consciente, de uma forma inconsciente, a gente sempre se depara com esses tipos de pensamento. O que acontece é que nós não estamos aqui por acaso. Existia um preparo, né? Nós que estamos encarnados nesse momento, nós passamos ali não só pela aprovação de Deus e Jesus da espiritualidade para estarmos aqui, como houve um preparo para que nós nos deparássemos com as provas, com as expiações, com os desafios certos, visando esse nosso aprendizado. Então aqui a gente não está aqui jogado, né? A gente não estava lá em cima e alguém lá chutou a gente caiu aqui. Não, muito pelo contrário. Foi tudo assim, foi tudo estudado, foi tudo planejado nos seus mínimos detalhes. E o que acontece é que a gente não está desamparado, muito pelo contrário. E a prova disso, de que a gente não está desamparado, e eu sempre que eu tenho oportunidade eu falo sobre isso, é o nosso mentor. Nosso mentor individual, o anjo da guarda, queiram chamar como vocês acham que seja melhor. Esse ser que está ao nosso lado, ele está junto de nós justamente pelo amor, pela afinidade, pela sintonia, e é o amor incondicional que ele tem pela gente. E a prova desse amor incondicional que ele tem pela gente é justamente por ele ter deixado, por um momento, a evolução própria dele, para nos ajudarmos na nossa evolução. Então, percebam, ele abriu mão do caminhar dele por um momento, para que ele pudesse acompanhar o nosso caminhar. E é lógico que ele não está 100% do tempo com a gente, ele também tem seus afazeres, ele também tem a oportunidade de aprendizado conosco, ou não estando tão próximos assim da gente, mas o seu primeiro compromisso é conosco. Onde quer que a gente esteja, a gente grita socorro, ele é o primeiro a aparecer, justamente pela sintonia e proximidade que a gente tem com esse ser. Então, quer uma prova maior do amor desse ser, e de Deus, e de Jesus, e da espiritualidade para conosco, permitindo que esse ser esteja conosco, né, nessa nossa caminhada, nos acompanhando, nos ajudando. Então, aqui nós não estamos nunca desamparados, mas a gente tende um pouco a achar que os nossos problemas, eles nunca têm solução, que a nossa cruz ela é muito pesada, a gente não consegue carregar, e que a gente foi muitas vezes esquecido por Deus. Aí vem a lição, e vem justamente Emmanuel, através dessa passagem de Paulo, nos mostrar, e é a primeira frase que justamente ele fala sobre isso. Não te julgue sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Então, todas as resoluções dos nossos problemas, dos nossos desafios, para aquilo que nós passamos, a gente vai encontrar a solução. Nem sempre no momento que a gente acha que deva ser o momento certo, nem do jeito que a gente julgava ser também o jeito certo, mas a gente nunca vai estar desamparado. Deus suprirá todas as nossas necessidades. Como Emmanuel diz, como Paulo falou. Só que aí a gente precisa. Aí vem uma reflexão importante. Qual é a minha necessidade? Será que a minha necessidade é realmente uma necessidade? Ou é algo supérfluo? Ou é algo apenas, digamos assim, que me agrada ou que me alivia por um dia, por uma semana, por um tempo? É algo para a gente estar refletindo. Porque muitas vezes, para o nosso julgamento, aquilo que nós estamos buscando é uma necessidade da qual realmente muito importante, mas nem sempre é. E aí Emmanuel, mais uma vez, ele vem listar para a gente alguns exemplos sobre isso. Ele continua a lição falando: erga os teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras na posição de servir, ajuda e segue. Então Emmanuel, quantas páginas, ele está falando assim: para um pouquinho de vez em quando e olha a sua volta. Não, olha a sua volta e contempla a retaguarda, no sentido de contempla aquilo que você tem, aquilo que está à sua volta, todo essa proteção, essa ajuda, esse amparo que você tem, mas também olha em relação ao próximo, olha os problemas, olha aquilo que ele está enfrentando. E essa é uma reflexão que a gente precisa ter. Porque, como a gente conversou a falar no começo da nossa lição, muitas vezes a gente tem que se olhar muito do nosso problema, da nossa cruz, ser sempre mais difícil, mais pesarosa que a dos outros. Mas quando a gente começa a conversar com os outros e tem esse olhar que Emmanuel pede aqui na lição, a gente começa a perceber
que muitas vezes essa nossa cruz, esse nosso desafio, ele não é tão pesaroso assim, ou talvez não seja tão difícil como é do próximo. Aí Emmanuel ele vem citar uma série de desafios que, quando a gente para e olha, a gente sempre se depara com eles no dia a dia, se não conosco, em nossa família, com as pessoas que estão à nossa volta. Emmanuel ele continua a lição falando: recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Pretende para ver o enfermo que as criaturas enxortaram do lar. Para um momento, endereçando o olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Então veja os exemplos que Emmanuel nos traz, que muitas vezes a gente se depara com isso no nosso dia a dia, se não com gente próxima, com pessoas que a gente assim se depara, a gente se encontra, e muitas vezes quando a gente para pensar, a gente vê, se eu tivesse, né, nessa situação da pessoa, como é que seria a minha situação? Né? Será que eu conseguia suportar isso? Quantas vezes a gente não está conversando com uma outra pessoa, a gente também não se depara com os problemas dela, e a gente pensa, nossa, olha o problema que a pessoa está passando. E a gente vai ver que muitas vezes eles são muito mais desafiadores que o nosso. Então, justamente esses exemplos nos ajudam a enxergar o que realmente é necessário para nós. O que nós estamos buscando realmente é algo bom, realmente é algo útil, é algo que vai fazer bem para nós, para as outras pessoas, até porque Jesus mesmo ele disse: buscar e acharei, bater e a porta vai se abrir, pedir, obtereis. Então, quer dizer, aquilo que eu estou buscando, por aquilo que eu estou lutando, mais cedo ou mais tarde, eu vou conseguir alcançar. Mas realmente é algo útil? E uma outra reflexão: enquanto eu não alcanço isso, eu posso ser muito mais útil ajudando essas pessoas a quem aqui a lição, dando, né, alguns exemplos, estão mais necessitadas do que a gente. Porque se nós temos a nossa saúde física, se temos a saúde da nossa consciência, então nós temos condição de reunir aquilo que nós temos à nossa volta e poder não só trabalhar visando a busca desse nosso objetivo, o alcance desse nosso objetivo, como ajudar ao próximo também na resolução dos problemas dele. Não é resolver o problema dele, isso a gente sempre fala, e até porque a gente não tem capacidade de resolver o problema de ninguém, a gente não resolve nem os nossos, quanto mais dos outros. Mas a gente pode ser o provedor de uma alegria, de um alívio para aquela pessoa. E quando a gente faz isso, nós estamos sendo nada mais, nada menos que instrumentos nas mãos de Deus, a espiritualidade, de chegar a uma ajuda até aquela outra pessoa. É a famosa caridade, da qual a gente tanto fala no centro espírita. Não importa o centro espírita que a gente vá, a gente sempre vai ouvir caridade, a palavra caridade. Então, quando a gente faz um gesto ou uma palavra que vai atenuar, que vai aliviar, que vai ajudar aquela pessoa mais necessitada, nós estamos sim sendo caridosos, estamos sim ajudando aquela pessoa, estamos sim propagando o bem na vida da pessoa. E aí a gente vai ver que o nosso desafio, talvez ele não seja tão grande e tão pesaroso quanto a gente acha. Justamente porque a gente está se colocando ali no lugar da pessoa e a gente está vendo ali a situação dela. Então é algo importante para a gente estar refletindo, porque muitas vezes aquilo que a gente acha que realmente é algo necessário, algo que é uma necessidade para a gente, nem sempre é. E muitas vezes o desafio do vizinho é muito maior que o nosso. E às vezes a gente se julga mais merecedor ou mais, digamos, necessitado de uma ajuda do que dele. Então nós podemos ser os instrumentos dessa ajuda, quando a gente procura fazer o bem. E quando a gente faz o bem, até os nossos desafios e a nossa vida ela se torna um pouco mais leve, um pouco menos pesarosa, porque nós estamos plantando o bem, não só no caminho, mas no caminho das outras pessoas também. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque a gente tem um exemplo muito bom e os mentores sempre falam sobre isso. Continuando a lição, Emmanuel fala: se tem braços para ajudar e cabeça habilitada para refletir no bem dos semelhantes, é realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas sem coragem de amparar a ninguém.
quando conseguires superar as tuas aflições para criar a alegria dos outros, a felicidade alheios, que buscará onde estiveres, a fim de improvisar a sua aventura. Então é um pouco como a gente está aqui conversando. Se a gente tem a saúde do nosso corpo físico, a saúde da nossa mente, nós temos condições de ter esse discernimento e poder ajudar o quanto a gente pode as outras pessoas. E o ajudar vai fazer com que a gente se sinta mais leve, se sinta de bem conosco mesmo, visando também alcançar o nosso objetivo. Eu posso citar o meu exemplo, que o meu trabalho material, ele visa, eu lido com o público, né? E quantas vezes e hoje para mim é uma coisa tão, assim, certa, de que, de certa forma, fui eu que pedi isso para a espiritualidade, porque toda vez que eu tenho a oportunidade, e eu sei que, mesmo que tenha sido com uma palavra, com um gesto de favor, ou com qualquer coisa que eu tenha feito, e que eu consegui ser útil ali para aquela pessoa e ajudei, eu já ganhei o dia. Então, às vezes, a gente chega no nosso trabalho com aquela sensação de pesar, com aquela coisa assim difícil, com os nossos problemas que nós carregamos da nossa família, da nossa casa, e aquilo que às vezes nos aflige. Mas aí a gente consegue ajudar a pessoa, a gente não está só ajudando essa pessoa, como a gente está aliviando também a nossa própria dor. E às vezes nosso dia se torna melhor. E às vezes a gente até esquece um pouco daquele problema. Ele se torna até um pouco mais leve. Às vezes você fala, deixa para lá, depois eu resolvo isso aqui, vamos se preocupar com as outras coisas do nosso dia a dia aqui. E aí a gente vai procurando fazer o bem, a gente vai procurando ajudando. E isso é muito importante, porque a gente está ajudando Deus a propagar o bem aqui na Terra, que é o objetivo. Como a gente está conversando, o planeta Terra, em breve vai ser um planeta de regeneração. Ele vai ser um planeta melhor, onde o bem ele vai prevalecer ao invés do mal. Enquanto nós estamos da nossa maneira, no nosso campinho, no nosso quadradinho, fazendo isso, a gente está ajudando Deus nesse trabalho, que é um trabalho de formiguinha, que é um trabalho difícil, é um trabalho que leva tempo, mas a gente está ajudando nisso. E a gente vai ver o resultado disso na nossa própria vida. Não que seja aquela coisa, não, ajuda o outro para que possa realmente você ser ajudado, que realmente tem aquela frase, né? Ajuda-te que o céu te ajudará, tudo, mas não é pensando nisso. É realmente pensando em ajudar e nesse bem-estar que essa ajuda vai trazer a você. E você vai ver o quanto você vai se sentir bem, o quanto você vai se sentir leve, o quanto o problema que você está enfrentando ele vai parecer, digamos assim, menos, não tão pesaroso, e quando você menos, assim, estiver pensando nele, você vai encontrar a solução. As coisas vão se acertar, justamente como Emmanuel e a passagem de Paulo nos diz, Deus proverá todas as nossas necessidades. Mas aí vem a reflexão. O que é realmente necessidade para nós. E isso é muito importante. Caminhando para o final, Emmanuel fala que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, uma nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo da fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. E aqui, para a gente terminar, eu falei que ia comentar sobre isso, né, na lição, e até por um momento gerou uma dúvida de qual seria a lição da semana, e as duas lições ela falam um pouco sobre isso. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. E isso não só está escrito lá no Livro dos Espíritos, né? Kardec faz a pergunta, né? Qual é o nosso melhor modelo guia? Lá os mentores responderem: vida de Jesus. E toda vez quando a gente está num trabalho na nossa casa, quando há a possibilidade dos mentores nos deixar uma palavra, sempre um ou outro fala assim: no momento de dificuldade, no momento de adversidade, se você não souber qual o melhor caminho, que decisão tomar, pensem. Se Jesus estivesse no seu lugar, o que vocês fariam? O conselho ele é super certo e não há nenhum questionamento sobre isso. O que acontece é que nós, de acordo com essa nossa evolução que a gente tem, trazer Jesus para o nosso dia a dia é um pouco difícil. Por quê? Porque a nossa visão ela está muito habituada ainda ou no Jesus que sofreu, que foi crucificado lá na cruz,
ou o Jesus que fez os milagres, que fez aquelas maravilhas. A nossa visão é muito esses dois. Quando a gente lembra Jesus, a gente fala de Jesus, sempre são as duas coisas que a gente lembra, ou do sofrimento que ele passou, ou das curas que ele fez, quando ele, né, e dos milagres, quando ele transformou água em vinho, quando ele curou o cego, o paralítico, né, aquela mulher que sangrava, quando ele ressuscitou Lázaro e tantas outras coisas que ele fez. A gente tem muito essa ideia, né? Então trazer Jesus, esse Jesus para a nossa vida é muito difícil. Mas aí, o que a gente precisa ter de lembrança e do ensinamento que Jesus nos deixou, o principal foi de servir. Ele mesmo disse, né, o Filho do Homem vem para servir. Então, imagina Jesus, ele da grandeza da evolução que ele tem, como espírito, como ser eterno que ele é, já naquela época. Ele veio até aqui, até nós, e ele disse que veio para servir. Quanto mais a gente, né, nessa nossa pequenez aqui, que a gente está ali lutando no nosso dia a dia, procurando melhorar um pouquinho a cada encarnação. Então, é esse nosso exemplo, das atitudes, da vivência que Jesus fez e nos deixou no seu dia a dia, de como ele tratou as pessoas, de como as pessoas que chegaram até ele, como ele tratava, o que ele fazia pelas pessoas. É esse que deve ser o nosso maior ensinamento. E através desse ensinamento, dessa vivência que Jesus nos deixou, de acordo com a nossa evolução, com essa nossa pequenez, mas com o que está ao nosso alcance, a gente poder fazer isso em favor do próximo, de poder ajudar ele, de ser instrumento nessa ajuda, nesse alívio, nessa busca da solução do problema dele. Quando nós estivermos buscando, fazendo o que a gente pode em favor ao outro, aí a gente vai ver que aos poucos esse bem, tudo isso que nós estamos plantando, vai vir também ao nosso encontro, porque é a lei de Deus. Então, esse é o ensinamento que a gente deve ficar. Mais do que o nosso olhar para os nossos problemas, para o nosso desafio, que às vezes parece assim intransponível, às vezes parece sem solução, às vezes parece assim, a cruz ela para ser não dá para a gente conseguir carregar ela, que a gente tem um olhar mais voltado para o bem e poder ajudar. E aí a gente vai ver que a gente vai estar ajudando a pessoa, vai estar aliviando a pessoa, vai estar ajudando a pessoa a encontrar a solução do problema dela, e quando a gente menos esperar, a solução do nosso problema virá ao nosso encontro, porque a gente está procurando praticar o bem. Mas aí vale a nossa reflexão, o que é realmente necessário para nós. Não nos preocupemos, aquilo que for realmente necessário, Deus proverá para nós. Façamos a nossa parte, né, que a gente possa reunir a coragem, a fé, né, a esperança, junto com a nossa saúde no nosso corpo físico, a gente cuidar da saúde do nosso corpo físico, que é essencial para que a gente possa se locomover, para que a gente possa ter essa independência, né, da nossa saúde mental, para que a gente possa estar equilibrado, e a gente vai ver os milagres e as soluções dos nossos problemas chegarem à nossa vida, tudo porque a gente se dispôs, pelo menos por um pouquinho, em ajudar o próximo, em servir o próximo, em ajudar o próximo a encontrar e encontrar a resolução dos problemas dele. Esse é o nosso objetivo e é para isso que estamos aqui, e a gente é capaz e a gente consegue fazer sim. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição por demais importante para a gente refletir um pouco da nossa posição, né? Digamos assim, de a gente ser um pouquinho mais humilde e nos enxergar realmente o nosso momento em relação a todo esse universo, né? Da nossa pequenez, e saber sim dos nossos desafios, mas que a gente pode lidar com eles, que a gente tem condição, que a gente tem amparo, e a gente nada, e isso não impede da gente também, na medida do possível, conseguir ajudar o próximo também. A gente vai ver as maravilhas de Deus na nossa vida quando a gente procura propagar o bem, principalmente não só nas palavras, mas principalmente com os gestos, nas ações, nas atividades do nosso dia a dia. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada por Deus, e esperamos que a gente possa nos encontrarmos na semana que vem mais uma vez. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, uma semana muito abençoada para todos. Fiquem todos com Deus.